Começa. Pronto. Você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Vai lá. Tá, ok. Boa noite. Geisna Gomes, que vos fala, estudante do curso de enfermagem na Unigipa, e eu, juntamente com o grupo, fiz o estudo dos efeitos adversos relacionados ao uso contínuo de pílulas anticoncepcionais, sob orientação do professor Dr. Miguel Furtado Menezes. Bem, devido aos processos de mudança socioculturais, desse pensamento onde o sexo era exclusivo para meio de reprodução apenas, também mudou, foi alterado os comportamentos sexuais. Então, as mulheres passaram agora a buscar mais métodos contraceptivos para que fosse evitada aquela gravidez indesejada. A partir daí, então, começou a optar-se por pílulas hormonais de uso oral. A primeira pílula, ela surgiu lá nos Estados Unidos em 1960. Ela foi chamada de Enovid 10. Embora muito agitados com a criação do fármaco, logo observou-se que ela trazia, as altas taxas hormonais trazia efeitos colaterais. Então, os laboratórios passaram, desde então, a produzir as micro e macropílulas de uso combinados ou não, desde que com doses mais baixas desses hormônios. Outro fator que é muito importante vermos é como foi lento o processo de mudar o olhar para o quadro de atenção à saúde da mulher aqui no Brasil. Visto que no Brasil, os programas de atenção à saúde eles estavam mais voltados para o materno infantil. A preocupação era cuidar mais daquela parte do parto, da gestação, enquanto que algumas áreas não eram tratadas de forma detalhada. E aí, a partir dos anos 80, começaram a instaurar programas que davam atenção de forma integrada à mulher, fazendo exames como o Papa Nicolau e também ofertando métodos contraceptivos. Esse estudo do ano de 2000 mostra como começou a procura, né? Uma busca muito grande pelas pílulas hormonais de uso oral. A esterilização, ela vem como primeiro lugar no ranking, porém, ela não é considerada, de certa forma, como um método contraceptivo, porque ela é um método irreversível. E, geralmente, as mulheres que buscam por esse método, elas já passaram ali dos 30 e já possuem filhos. Então, assim, elas querem diminuir agora querem cuidar do planejamento familiar e diminuir os filhos. Então, quem vem assumindo aí a liderança, de fato, é a pílula hormonal de uso oral, né? Os outros métodos, eles também perdem pela eficácia, não são tão eficazes. Embora as pílulas sejam um método com 99% de confiabilidade, alguns estudos relatam que o uso contínuo tem auxiliado no surgimento de algumas patologias. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é elencar os fatores de risco à saúde devido ao uso contínuo das pílulas anticoncepcionais. Os métodos utilizados foram revisão de literatura nas bases de dados do Cielo, Google Acadêmico e PubMed. E as palavras-chave utilizadas foram estrogênio, progesterona e anticoncepcionais. Bem, então a mulher contemporânea, ela precisa usar essa pílula, na cabeça dela ela tem essa necessidade, por quê? Quais são os motivos de uso mais frequentes? A prevenção da gravidez, porque hoje as mudanças no comportamento sexual e no pensamento faz com que a mulher hoje tenha mais parceiros. Então, ela precisa prevenir essa gravidez indesejada. O segundo lugar no ranking vem para a dismenorreia, que é aquela dor, aquele conforto que a mulher sente durante o período menstrual. Contudo, existem outros fatores também,
E aí a gente pode citar a tensão menstrual e a síndrome do ovário policístico, como mostra o gráfico. Então, assim, a mulher, ela necessita desses métodos, e é bacana que ela utilize os métodos, porém, de forma que não venha trazer tantos malefícios à saúde, porque essa carga excessiva de hormônio externo tem feito surgir patologias na saúde da mulher. A gente pode ver, alguns trabalhos já mostram como esse uso tem trago malefícios para a mulher. Por exemplo, o estrogênio, ele tem relação com o aumento da pressão arterial e a diminuição da tolerância à glicose. Já a progesterona pode aumentar ou diminuir a pressão arterial, mas também diminui a tolerância à glicose. O que acontece? Essa alteração, ela pode modificar os vasos sanguíneos, aumentando placas com formação de placas de ateroma. Como a gente pode perceber aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui o surgimento de placas nos vasos sanguíneos. Então, esse estrogênio, essa progesterona sintética, ela pode, associada a outros fatores, causar o surgimento de placas. Outra questão relacionada ao estrogênio e à progesterona é ao aumento do fator de coagulação e a diminuição da agregação plaquetária. Assim como a progesterona também causa o aumento do fator de coagulação e a diminuição da agregação plaquetária. Ambos podem fazer esse aumento e também formar placas. Podem ocorrer, no caso, tromboses ou isquemia, por exemplo, no coração. E aí pode provocar o infarto. Nesse último caso, a gente percebe que o estrogênio e a progesterona, ele pode alterar a motilidade dos vasos. Aqui a gente percebe de um vaso para outro, a alteração dessa motilidade. O estrogênio, ele vai aumentar a liberação do óxido nítrico, porém reduz a resposta neuroendócrina. Já a progesterona, ele reduz a liberação do óxido nítrico e vai aumentar a vasoconstrição. Vai ocorrer uma alteração da pressão arterial. Pode ocorrer também a resistência, alteração na resistência periférica dos vasos, e isso pode facilitar o desenvolvimento de patologias como trombose, como já dito nos mais exemplos, o infarto, também já dito, aumentar as crises de cefaleia, provocando enxaquecas, e algumas outras patologias. Então, a partir daí, a mulher contemporânea, ela necessita de métodos seguros e eficazes de contracepção. Atualmente, novas fórmulas com doses mais baixas de hormônios podem reduzir os riscos à saúde da mulher. Uma boa avaliação clínica se for necessária para a escolha correta do método contraceptivo, assim como a realização de exames específicos para receber esses métodos, que será utilizado, minimizando assim possíveis efeitos adversos na saúde da mulher. Aqui estão algumas referências utilizadas, né, para fazer esse trabalho. E vamos aos agradecimentos. Nós agradecemos a segunda jornada de iniciação científica e extensão da Unigipa, ao professor Miguel por nos auxiliar no desempenho desse trabalho e aos autores que nos auxiliaram na execução do trabalho.
Muito obrigada. Muito obrigado pela sua outra apresentação, Geisna. Então, vamos lá às considerações das avaliadoras. Professora Daniele, pode começar? Posso sim. Bom, parabéns pela sua apresentação. Você demonstrou pleno conhecimento do assunto, tá? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ver do aluno aqui. Eu tenho alguns questionamentos. Na sua primeira figura, lá no comecinho. Isso, na segunda, então. O próximo slide. Aqui você traz essa referência do ano de 2000, né? Uhum. Aí eu fiquei me perguntando se isso é acompanhado na atualidade, porque querendo ou não faz 20 anos, né, dessa figura. Uhum. Então eu acredito que aqui caberia uma figura mais atual, tá? Para a gente saber exatamente como que está hoje em dia, se continua dessa mesma maneira ou não. Aí isso me gerou um outro questionamento. Coloca no seu metodologia. Aqui você não traz para a gente qual é o período da pesquisa. Né, que eu fiquei me perguntando, se você trouxe aquela figura do ano de 2000, qual seria o período da sua pesquisa, que poderia justificar, né? Então, acrescenta no próximo trabalho, lembra por quê? Se hoje eu fizer uma pesquisa que for no mesmo tema que o seu, com as mesmas palavras-chave, eu vou encontrar outros resultados. Aí, do ponto de vista de avaliador, eu posso olhar e falar, não, então ela não pesquisou direito. Não, não é isso, né? É porque você pesquisou em um outro período. Então, por isso que é tão importante você trazer sempre o período, tá? E eu achei também importante você falar sobre as taxas de patologias, né? Em números mesmo, em porcentagem. Hoje em dia, realmente ainda acompanha toda essa problemática? Realmente as patologias ainda existem? Ou os medicamentos mudaram, diminuíram o hormônio? O que é ofertado hoje, ou continua da mesma maneira? Né? Eu senti falta dessa atualidade no seu trabalho, tá? Eu acho que o problema maior não é nem só o medicamento, é que as pessoas realmente não fazem acompanhamento, né? Simplesmente vai lá, não precisa de receita para comprar, né? Vai lá, pede a pílula, geralmente o farmacêutico vai dar mais forte para já não ter perigo. Isso que eu acho que é uma problemática maior, né? Mas eu acho que o seu trabalho está ótimo, tá, gente? Tá de parabéns no seu segundo trabalho. Posso dar um feedback? Claro. Com licença. Sobre o gráfico, a ideia foi mostrar, foi trazer um histórico mesmo, né? Nessa parte de introdução. Mostrar que lá nos anos 80, as mulheres elas já começavam a mudar o pensamento, né? Começava a buscar métodos contraceptivos e já era uma busca muito grande pelo uso das pílulas, para daí começar a falar que a busca é muito grande, mas elas trazem patologias. E sobre o segundo ponto de vista, porque a gente não trabalhou com dados? Porque ainda são estudos que estão sendo feitos decorrente a justamente essas altas taxas. Desde a sua criação lá em 1960, eles estão trabalhando na diminuição das taxas hormonais. Porém, ainda não chegou numa taxa exata que não cause, né, que tenha uma eficácia bacana, porque ela tem 99% de confiabilidade hoje, só que ela traz um efeito adverso. Mas, se abaixa muito essa taxa, será que ela vai ter uma confiabilidade? Então, assim, não são estudos conclusivos. Entendo o seu ponto de vista. Mas eu acredito que, assim, eu acho que a maioria dos medicamentos, eles trabalham com custo-benefício,
né? Então, se ele tem o benefício de 99%, e existem vários com 99%, tanto de alta taxa hormonal quanto de baixa taxa hormonal. Aí vai muito de realmente ter a consulta contínua com o seu médico e ser indicado realmente o melhor. Tá? Exatamente. Acredito muito que seja esse um ponto importante. Uhum. Tá joia? Obrigada. Mas parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite, Geisna. Boa noite. Parabéns pela segunda apresentação, pelo seu Obrigada. trabalho. Você pode voltar lá no primeiro slide? Coloca em tela cheia, se possível, por favor. Uma sugestão que eu te faço quando você montar uma outra apresentação, sempre procurar colocar figuras ou imagens que a pessoa que está assistindo, ela tenha condição, por mais que você fale sobre ela, mas que ela tenha condição de ler, de conseguir visualizar à medida que você está falando, porque quando você estava apresentando, eu estava aqui, eu não sabia se eu prestava atenção no que você estava falando, ou se eu estava tentando ler a figura, porque é uma notícia, né, de 65, mas eu te faço essa sugestão, porque acaba deixando o avaliador, a pessoa que está assistindo, sem saber muito bem o que fazer, porque eu queria ter mais tempo de ler aqui essa notícia, mas eu queria prestar atenção no que você estava me dizendo. Então, eu te faço essa sugestão em relação à imagem que você utiliza na apresentação. No próximo slide, eu entendi que você quis passar a questão do contexto, né? O estudo foi publicado em 2000, mas você disse que foi feito em 92, né? Se não me engano. Exato. Então, eu acho que, assim, se possível, né? Se caberia você apresentar a questão, como que era a utilização dos métodos contraceptivos nesse período, mas posteriormente você poderia ter colocado, olha, em 2015, 2016, que inclusive eu li alguns trabalhos, acho que ano passado, e encontrei dados também semelhantes aos seus que foram publicados em relação a como que estava a utilização dos métodos contraceptivos atualmente. Então, para a gente ter uma forma de visualizar, olha, em 92 era dessa forma, mas olha como que avançou, reduziu, aumentou o método, o DIU, que passou a ter uma maior utilização pelas mulheres, maior acesso. Então, seria importante você ter colocado esses dados também. Coloca acho que é no objetivo para mim, por favor. E o próximo. Tá. Outra coisa foi o que a professora disse também, senti muito falta em relação ao período, que você não colocou, que é um fator muito importante quando você delimita uma revisão de literatura que você faz. Mas a professora já falou sobre isso, e parabéns pelo seu trabalho, também acho um tema muito, muito importante, é um tema que me chama a atenção. Você demonstra conhecer muito o tema, ter se preparado bastante para a apresentação. E é isso. Parabéns, viu? Obrigada. Então, nós encerramos com o trabalho da Geisna. E eu quero agradecer a presença de todos e, em nome do NIEX, nós agradecemos todos os trabalhos que foram submetidos e apresentados aqui nesta sala. Agradeço também a presença das avaliadoras. Professora Daniele, muito obrigado pela sua presença e pelas suas contribuições com os trabalhos. E eu que agradeço. Se a senhora quiser falar algumas palavras, está aberto. Não, eu que agradeço a oportunidade, agradeço de poder contribuir um pouco, mesmo de longe, poder contribuir com vocês. E eu acho que o pessoal agora que está entrando, né, na parte de iniciação científica, daqui para frente é só melhorar e continuar sempre apresentando, sempre aprimorando mais. Uhum. Obrigada.
Nós que agradecemos. E também agradecemos a presença da professora Débora, que esteve aqui colaborando juntamente com a professora Daniele. E se você quiser falar algumas palavras, Débora, fica aberto aqui. Também só agradeço, né, o convite, a oportunidade. Quero dizer aos alunos que todas as considerações que nós realizamos foi com o intuito de melhorar ainda mais, né, a apresentação de vocês. Este é um caminho muito importante que vocês estão seguindo, a pesquisa científica. Acho muito interessante a universidade incentivar os alunos a realizarem esses resumos, esses trabalhos. Eu participei desde da avaliação escrita, então, além das apresentações que eu vi hoje, eu também li outros trabalhos de outros temas, e fiquei muito satisfeita de ver o engajamento, o interesse dos alunos atualmente pela pesquisa. Parabéns a todos, à universidade, à professora Daniela, ao professor Christian, e obrigada a todos. Então, pessoal, eu encerro e desejo uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos vocês também, gente.